Obrigado, Adriana. Bom, agora, depois da vinheta, a gente vai ter a apresentação do nosso consultor para os mercados de açúcar e etanol, Maurício Murúcia, logo depois da vinheta. Maurício, bom dia. Oi, bom dia, Alessandro. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, Maurício, nós temos aí a tua apresentação, que vai até às 10h30 e depois a gente abre espaço para as perguntas, dúvidas. Peço que coloquem no nosso chat aí as perguntas para o Maurício e que todos mantenham aí câmeras e microfones desligados. Maurício, até 10h30. Boa apresentação. Claro, obrigado, Alessandro. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí que está acompanhando o AgriWeek. Né, o título da nossa apresentação aqui para o mercado, para a linha do açúcar etanol, é os desafios, tá, da safra 23-24 para o centro-sul do Brasil. Tá? Antes de chegar aqui no gráfico de Nova York, né, pessoal, e falar dessa escalada de preço que nós temos aqui no curto prazo, hoje ainda, tá? Tivendo uma semana aí, nos últimos 7, 8 dias aí de uma escalada intensa de preços. Antes de falar disso aí, resumidamente, quais são os desafios, tá? Para a safra 23-24 do Brasil. Resumidamente, primeiro, Índia produzindo mais e exportando mais, tá? E o segundo desafio, né, também é de aumento produtivo, mas por parte do Brasil. Tá? Nos próximos gráficos aqui, eu vou ter alguns mapas de clima, né, que vão indicar as chuvas para a primeira metade da entre-safra, né, de novembro até dezembro. Tá? E esses mapas de clima, eles mostram que pelo menos essa primeira metade da entre-safra, ela vai ser com volume de chuva bem intenso, bem irregular, bem dentro da média, assim, do que se espera. Em alguns momentos do Centro-Sul, algumas regiões, vai ser até acima da média, que vai colaborar ainda mais para a ampliação da safra do Brasil. Mas esse é um segundo momento aí da nossa conversa, né, pessoal? Eu quero dar destaque, tá, para a questão da Índia. Tá? Se a gente olhar o clipping de notícias internacional, tá, a gente vai ver que a elevação dos preços de ontem, segundo análises internacionais, está acreditada a elevação, tá, por parte do USDA, tá, do volume de produção lá deles, tá, que a elevação não, a redução, tá, do volume de produção dos Estados Unidos, que segundo os dados do USDA, Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, deve cair de 9,15 milhões, tá, para 9,08 milhões, ou seja, uma queda de 0,7%. E aí é muito interessante observar como, em tese, o mercado em Nova York, contrato driver março 23, subiu 2%, tá? A maior alta aqui, se eu não me engano, é em 3 meses e meio, tá? Por conta que os Estados Unidos vai reduzir apenas 0,7%, tá, da sua produção. Então, muito das análises internacionais, muito das notícias internacionais, eles tentam procurar algum fato que justifique, tá? E quando não tem muita coisa clara no mercado, muita coisa aberta no mercado, primeira notícia, a primeira variação estatística já acaba virando motivo, né? E acaba virando fato. Mas, na verdade, não foi a questão dos Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos está tendo uma queda de 0,7% na sua produção interna, tá? Mas é uma queda muito marginal, tá, pessoal? É uma queda muito moderada, é uma queda quase beirando a estabilidade, praticamente vai ficar estável, tá? Lembrando aqui de 9,15 para 9,08 milhões de toneladas. É um volume muito pequeno. Não justifica ter elevado o açúcar ontem em 2%. Mas, se a gente olhar o clipping de notícias, está lá, tá informado, tá? É que nem aquele ditado, o golpe está aí, cai quem quer. Mas o que está acontecendo de fato no mercado, pessoal? O mercado, ele está refletindo muito a questão da Índia,
tá? No sábado passado, dia 5, se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas foi sábado passado. Sábado de tarde, enquanto estava todo mundo ali aproveitando o sábado, passeando no parque, correndo no parque, fazendo seus exercícios ou descansando e relaxando com a família, o que acontecia na Índia? O governo da Índia, em pleno sábado, o que é muito fora do comum, muito atípico, tá? Em pleno sábado, divulgou uma informação que ele devia, sábado, dia 5 de novembro, tá? Que ele deveria ter divulgado, tá? Antes de outubro, tá? No mínimo, assim, antes de outubro, no mínimo, na última semana de setembro, ainda assim estaria divulgando os 45 do segundo tempo. Mas ele atrasou essa informação o máximo possível, tá? E acabou divulgando os dias 5 de novembro, tá? 35 dias depois do início do calendário, pelo calendário, né, da safra nova da Ásia, que pega a Índia, pega a Tailândia. Mas o que ele divulgou? Afinal de contas, estou fazendo um mistério aqui. O que de fato o governo falou num pleno sábado de tarde, né, pessoal? Ele falou aqui, ó, isso aqui em milhões de toneladas, tá, pessoal, esses números aqui, quando não está em percentual. Falou que a primeira parcela de subsídios para a exportação do açúcar indiano para a safra atual, que começou em outubro de 2022, 23, tá? Será de 6 milhões de toneladas. Note, pessoal, primeira parcela. Isso aqui já é outra grande falácia do governo da Índia, né? 6 milhões de toneladas. Ou seja, isso em 5 de novembro, tá? Desde agosto desse ano, nós da Safras e Mercado, através do nosso serviço de consultoria, que é um serviço que eu tenho contato diretamente com os nossos clientes, né? Tenho alertado aos nossos clientes, eu falava, pessoal, como a produção da Índia está estimada em 38 a 40 milhões de toneladas por nós aqui da Safras e Mercado, tá? E como a demanda interna deles vai ficar estagnada em 27 milhões de toneladas, tá? A tendência, tá, é que as exportações da Índia sejam de 12 a 13 milhões de toneladas, tá? Essa é a tendência. Tá? E esse é um volume, tá, que é bem acima do que nós estamos projetando, né, do que a Indian Sugar Mills Association, tá, que é a Associação de Usinas Produtoras de Açúcar e Etanol da Índia, que é o equivalente à nossa única aqui no Brasil, tá? Fala que é 8 milhões de toneladas. A própria Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, tá, pessoal? Eles são um pouquinho mais, entre aspas, ousados, tá? E dizem que não vai ser 8 milhões de toneladas, vai ser 9,4, que nem está mostrado aqui. Ainda que o USDA esteja projetando um volume de exportação da Índia 1 milhão e 400 mil toneladas acima do que a própria Indian Sugar Mills Association fala, esse é um número considerado, eu acredito aqui que é conservador, tá? Eu falei ousado entre aspas, tá? Porque, de fato, como eles têm um background de produção muito grande, uma demanda interna estagnada em 27, tá? Isso aqui é historicamente um padrão ali de consumo de 4, 5 anos atrás, tá? Segundo a nossa perspectiva, o próprio USDA fala 29 milhões, tá? Mas ele está replicando dados do governo, tá? E os dados do governo lá são meio complicados em termos de credibilidade, da Índia, tá? E com base nesse background de produção elevada, consumo estagnado, tá? E estoques finais elevados também, a nossa perspectiva de estoques iniciais em 13 milhões de toneladas e estoques finais em 16 milhões de toneladas, tá? Como tem todo esse background de excesso de oferta, estoque crescente, demanda interna estagnada, a produção da Índia deve ser de 12 a 13 milhões, tá? Aí veio o governo e diz que ele vai ter autorizações de exportações em 2 parcelas, tá? E que a primeira é 6 milhões de toneladas. Aí é que está o grande teatro, tá? O grande teatro que o governo da Índia faz, ou que o mercado da Índia faz, de dizer, não, nós não vamos exportar 12 milhões de toneladas, pessoal, nós vamos exportar 2 parcelas de 6, ou seja, trocar 6 por meia dúzia, né? Então, se a segunda parcela for de 6, né, se repetir a segunda parcela,
vai ter os nossos 12 milhões de toneladas. E por que eu estou dizendo 12, no mínimo 12, de 12 a 13? É interessante, pessoal, que a gente lembre da safra passada na Índia, a safra que terminou agora em setembro, a safra 21-22, tá? O que aconteceu na safra 21-22, pessoal? Essa safra, ela foi uma temporada que a Indian Sugar Mills Association iniciou em outubro dizendo que a Índia ia exportar 6 milhões de toneladas, tá? 6 milhões de toneladas. Tudo bem, vamos exportar 6 milhões de toneladas. Fingimos que acreditamos. Quando as exportações já estavam em 8 milhões de toneladas, os embarques já tinham superado 8 milhões de toneladas, veio o governo da Índia e disse, não, pessoal, nós vamos criar um teto, aí, um limite de exportação de 10 milhões de toneladas, quando já estava lá em 8 para 9, tá? Milhões de toneladas, 8 e tantos milhões de toneladas já embarcados, já. Indo para 9, o governo, não, pessoal, vamos criar um teto em 10, tá? Quais foram os números finais de exportação da Índia da safra passada? 11,2 milhões de toneladas. Ou seja, o próprio teto que o governo criou não foi respeitado pelo setor produtivo, tá? Ultrapassou em 1 milhão e 200 mil toneladas. E sendo que eles começaram a safra dizendo que a exportação ia ser em 6. Hoje eles estão começando a dizer que vai ser em 8, tá? Então imagine a proporção. Outra série histórica importante da gente ter em mente quando a gente lembra da Índia é que a produção da Índia, geralmente assim, ó, os números iniciais da Indian Sugar Mills Association, no primeiro mês da safra, eles oscilam ao redor de 3 milhões de toneladas abaixo do que realmente vai ser produzido, tá? Quando a Índia produziu 33 milhões de toneladas, eles começaram dizendo lá que a produção ia ser 30 milhões de toneladas. Quando a Índia produziu 31 milhões de toneladas, eles iniciaram a safra dizendo que ia ser 27, tá? E essa temporada, e esse é o histórico, geralmente uma média de 3 milhões de toneladas. Eles começam, a estimativa deles, no primeiro mês de cada safra que inicia, começa 3 milhões de toneladas abaixo do que efetivamente vai ser produzido. Historicamente, eu estou pegando assim, as últimas 10 safras, tá? E nessa safra agora, 2022-23, que começou pelo calendário em outubro, a ISMA, né, que é a Indian Sugar Mills Association, veio a público e disse o quê? Que a produção vai começar em 36 milhões de toneladas. Então, se a gente pegar a série histórica das últimas 10 safras, que eu parei para observar, tá? Não parei para observar as outras, mas as últimas 10 safras, e aconteceu agora nessa safra, o que está acontecendo nas últimas 10 safras, temos aqui, ó, 39 milhões e meio, tá? Metade do caminho aqui no que nós estamos dizendo, tá? E se a gente pegar os dados de crescimento do PIB da Índia, tem muito carregamento estatístico, tá? No PIB mais recente aí, projetado para esse ano, porque ele caiu bastante no ano retrasado, né, pessoal? E uma queda e uma alta muito baixa no PIB da Índia, até para os padrões deles, tá? Comporta aí uma capacidade muito limitada de crescimento na demanda interna, tá? Então, pessoal, se a gente pegar os preços de Nova York e observar esse momento aqui, isso aqui é o pregão de ontem, tá? Que é alta de 2%. Beirou ali a 19,40, tá, pessoal? 19,38. Hoje já está um pouquinho abaixo, mas está nos patamares ainda muito elevados, tá? Então, se a gente pegar esse movimento de alta aqui, tudo isso aqui é incerteza com exportações da Índia. E aí vem o governo indiano e faz o clássico teatro dele de trocar 6 por meia dúzia e diz, olha, a primeira parcela em 6 milhões, tá? Aí o mercado... Aí o que o mercado observa? O que está saindo no clipping de notícias internacionais? Aí as notícias pegam e interpretam os dados brutos sem nenhuma análise por trás. Então, se essas 6 milhões da primeira parcela que o governo está que o governo indiano está indicando, né, forem dentro de um contexto do que a ISMA está dizendo de 8 milhões de toneladas, sem nenhum julgamento aqui, sem nenhum pensamento por trás desse número que eu falei para vocês agora, sem nenhuma análise, tá? A gente vai observar estatisticamente que as exportações da Índia de 8 milhões de toneladas serão 32% inferiores às exportações da safra passada, que foram 11,2 milhões de toneladas, tá?
Aí a gente pensa, nossa, mas é uma queda muito grande na exportação da Índia, né? É uma queda de 32%, é uma coisa muito intensa. De fato, se ficar resumido a esse número, de fato, vai ser uma queda muito grande, muito intensa. Mas, historicamente, foi o que eu falei agora há pouco para vocês, pessoal. Eles sempre jogam a safra deles nas últimas 10 temporadas, as primeiras estimativas por baixo, tá? Ah, mas por que que eles fazem isso? Por que esse tipo de atitude? A resposta é muito simples. Nesses primeiros meses, são os meses que estão sendo fixados preços, que estão sendo formados os contratos de exportação. Tá? Ainda ontem, a própria Indian Sugar Mills Association falou que as exportações da Índia já contratados, volumes contratados, não embarcados ainda, já estão em 1 milhão de toneladas. Tá? 1 milhão de toneladas. E recém foi o primeiro mês da safra deles. Então, para eles é interessante que esses preços em Nova York se elevem bastante. Tá? Para eles conseguirem formar contratos de exportação a níveis de preços bem interessantes, aqui de 19,50, indo para 20 centavos de dólar por libra-peso. Mas aí eu chamo a atenção de vocês, pessoal, o que vai acontecer nos próximos meses, quando os dados de produção da Índia começarem a crescer de forma intensa, os números começarem a se direcionar para 38, 40 milhões de toneladas, as exportações rapidamente superarem os 8 milhões de toneladas que eles estão dizendo, o mercado vai acordar para essa realidade, tá? De que os dados da Índia, mais uma vez, não são tão baixos assim como eles mesmos estão dizendo que são, né? E esse preço aqui vai cair, vai voltar para essa base de 17,48, tá? Isso eu estou falando, pessoal, de movimentos aí ao longo do final desse ano, tá? Até dezembro, mais ou menos, que o ápice da temporada da Índia acontece de dezembro a janeiro, tá? É o período de maior curva de oferta deles lá. Claro que os contratos de exportações são feitos antes, né? A produção só vai sendo realizada aí para fazer os embarques. Os contratos de exportação são muito antes. Então, muito antes disso, a gente vai ver um crescimento muito elevado nesse até ontem estava indicando que até o final de outubro era 1 milhão, agora na próxima quinzena, aí, primeira quinzena de novembro, esse número vai no mínimo a 3 milhões, se não for mais, aproveitando esses preços aqui. Até porque os agentes indianos que estão fixando contra Nova York, eles sabem que esses preços aqui não vão ficar nessa região muito tempo, então eles têm que aproveitar. Tá? Outro motivo que reforça a questão desses preços não ficarem aqui por muito tempo, pessoal, já vou voltar nesses mapas aqui, tá? É a questão da safra do centro-sul do Brasil. Isso aqui é uma estimativa recente que nós fizemos e temos aqui centro-sul com alta de pouquinho maior de 13,5%, né? 13,67%. Saindo de 545 milhões de toneladas na safra atual, que a gente está terminando agora, 22, 23, e indo para 565 na próxima safra futura, safra 23, 24. No açúcar vai crescer quase 10%, de 33 para 36, tá? O etanol hidratado, como tem aquela problemática dele ali de competitividade que não é alcançada nunca, demanda interna que não reage, a dúvida quanto à questão tributária do etanol na virada desse ano para o próximo, com o novo governo, o etanol hidratado deve ter uma demanda interna ainda mais complicada, onde no Centro-Sul vai ter uma queda de 2,7%, né, de 18,50 para 18. Já o anidro vai ter uma alta, né, de 11 para 11,5, porque a gasolina ela é mais competitiva em quase todos os estados brasileiros, né? Então vai ter uma demanda maior por gasolina aí, tá? Etanol de milho segue com crescimentos bem interessantes aí, tá? E então, pessoal, o que a gente tem? Recuperação na safra de cana, avanço na safra de cana, avanço na produção de açúcar, avanço na produção de anidro e queda na de hidratado, tá? Esses avanços aqui, o que estão por trás desses avanços, pessoal? Esse aqui é o mapa de chuva de novembro, tá? Novembro. Foi rodado agora no final de outubro, no final do mês passado. Esses mapas aqui fazem parte do nosso, no escopo de relatórios do nosso serviço de consultoria, tá? Na última semana de cada mês, tá? Então, na última semana de outubro, eu peguei esses mapas aqui, projetando o clima para 3 meses à frente. Para novembro, que ia começar até então, que a gente já começou, né? Dezembro e janeiro, mais de 3 meses, clima e é chute, tá? Então, a gente não pega mapas de mais de 3 meses, tá? E o que a gente vê, pessoal? A gente vê ali, tá? Que
Para novembro já temos um volume ali bem... Essa área está amarela, tá? Dá a entender que vai chover pouco, mas a gente vê aqui, ó, que os canaviais do Centro-Sul estão ali de 80 a 130 milímetros, tá? Que é um volume bem elevado para os padrões, assim, para os padrões da baixa temporada de chuvas, que geralmente são ali de 20 a 40 milímetros, tá? Período ali de abril até setembro, mais ou menos, é de 20 a 40 milímetros, 60 no máximo, tá? Porque é um período de baixa temporada de chuvas, pessoal. Agora, já novembro é um período de retorno das chuvas, tá? E aqui é um retorno intermediário, tá? A área amarela parece que é seca, parece que é escassez, mas não é. É um período ali vai de 100 a 130 milímetros, 150 milímetros, ó. Já é bastante coisa, tá? Claro que aqui mais para o sul de Goiás, sul de Minas, ó, Mato Grosso do Sul, aqui onde tem canavial nessa área aqui também, ó, já está ali de 160 a 200, ó. Um pouquinho mais para cima já está 230. E isso novembro, tá, pessoal? Olha dezembro. Olha aqui, ó, 160 a 200, 200 a 230, ó, canaviais, ó. Isso aqui é dezembro, mês que vem, entre safra chuvosa, né? E a coloração é acima da média, tá, pessoal? Abaixo da média é coloração verde, né? Acima da média, abaixo da média uma coloração mais quente, né? Tons de ali de laranja, mas não quer dizer que sejam chuvas poucas, ó. É uma chuva elevada, tá? Não quer dizer que não vai chover, pelo contrário, tá? 100, 130 milímetros, 160 milímetros é bastante coisa, né? Mas os canaviais do Centro-Sul em dezembro já estão ali de 160 a 230, dependendo. Isso dezembro, olha o terceiro, isso é o segundo mês, tá? Janeiro, olhem aqui, ó, 260 indo para 300, ó, milímetros, ó. Exatamente sobre os canaviais. Isso em janeiro, ó, 300, 200 a 300 milímetros, ó. De 230 a 300, vocês podem ver, ó, generalizado, do norte do Paraná até o sul de Minas, onde tem alguma parte de canavial também, extremo norte de São Paulo, ou é sul de Goiás, ó, Mato Grosso do Sul, né, o leste do Mato Grosso do Sul, tá? Então, pessoal, então os nossos mapas mais distantes terminam aqui em janeiro. O que que falta? Falta fevereiro, tá? Fevereiro e março. Março já vai ter muita usina voltando aí, porque algumas usinas pararam mais cedo, aquela coisa toda, né? Então, essa entre-safra vai ser bem chuvosa, pessoal. E essas chuvas, mesmo faltando aí fevereiro e março, tá? Essas chuvas justificam esse avanço produtivo. Então, voltando lá para Nova York, as usinas da Índia, elas sabem que elas têm que aproveitar esse momento, tá? Sabem que tem que aproveitar esse momento, porque a própria safra da Índia vai ser grande, as próprias exportações da Índia serão grandes, serão elevadas, tá? E depois disso terá ainda a recuperação da próxima safra do Centro-Sul do Brasil, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá, pessoal? Essa questão aqui, tá? Coloca exatamente a curva futura de Nova York sob uma perspectiva bem claramente negativa, com exceção aqui de março. Ó. Por que ela dá uma reagida aqui em março, pessoal? Interessante, no modo geral ela cai, né? Ela é negativa, mas aqui ela dá uma estabilizada e uma reagida aqui, tá? Para março 24, tá? Aqui, pessoal, nós temos geralmente um hiato de oferta, tá? Geralmente o mês de março e o mês de novembro são períodos, tá, em que existe um hiato de oferta no cenário mundial, tá? O que é esse hiato de oferta? O mês de março, pessoal, o mês de março é um período que a Índia terminou a sua temporada, lembrando que o ápice dela é de dezembro a janeiro, tá? E depois fevereiro é um período já de queda de produção, e aí março já está no fim da temporada, as últimas usinas que estão moendo seguem em produção, mas é um número residual. E março também é um período em que o Brasil não começou a safra nova dele, né? Então, o mês de março é o de hiato de oferta, porque a Índia vem terminando, está no fim da sua temporada, e o Brasil vai para o começo da sua temporada, mas também não começou. Ele está se aproximando do começo. A Índia se aproxima do fim e o Brasil se aproxima do começo. Tá? Meses de março. Mês de novembro, que é o mês que a gente está agora, também é exatamente a mesma lógica.
Só que é o contrário, tá? O Brasil se aproxima do fim da sua safra, tá? E a Índia se aproxima da sua média temporada, da sua estação de... Ela começou a safra em outubro, mas começou de forma muito lenta e vai ganhar intensidade somente de dezembro a janeiro. E novembro é o período intermediário, onde não está bem no início, mas também não está lá no ápice, né? Então, período que, por isso que novembro foi um período, é um período também de hiato de oferta, onde nenhuma origem está no seu fim propriamente dito, e nenhuma segunda origem, que no caso é a Índia, está no seu início propriamente dito, né? É um período intermediário nas duas pontas de origem produtora, tá, pessoal? Esse ato, esse ato de oferta, pessoal, ajuda também a explicar essa volatilidade aqui, tá? E ato de oferta, mês de novembro. Mês de março, a gente também vai ter aquela reação que eu mostrei na curva futura de preços ali. Certo, pessoal? Então, para quem melhor ainda para quem é da ponta compradora, quem faz parte de uma grande indústria que consome açúcar, que consome aquele VHP e que precisa ir em Nova York para fixar preço. Não se assuste com esse movimento aqui, tá? Não só porque aqui no gráfico de hoje ele já está um pouquinho menor, não é por causa disso, mas é por conta dessa questão aí do desenvolvimento da safra indiana, tá? Que até ali a metade do primeiro trimestre do ano que vem e o restante desse segundo trimestre vão ter novos desenvolvimentos aí da sua produção, novos avanços de suas exportações, e depois disso vai entrar, quando a safra da Índia terminar, vai entrar a safra do Brasil, que também, como eu mostrei agora há pouco, é de avanço produtivo, tá, pessoal? De avanço produtivo. Então, quem está comprando açúcar, quem precisa fixar, dá um tempo, dá uma semana, dá 2, dá 15 dias, para esse preço voltar aqui. Assim como aconteceu exatamente nesse movimento aqui, ó, tá? Aconteceu nesse movimento aqui. Quando o mercado estava em alta, eu falava exatamente para os clientes aí de consultoria, que, pessoal, cuidado com o movimento de alta em solavanco, tá? Porque o movimento, aí eu já estou partindo um pouquinho para análise gráfica, tá? Eu não vou me aprofundar muito em análise gráfica aqui, tá? Mas eu vou só dizer um movimento que é muito importante de observar no mercado, alta em solavanco. O que é alta em solavanco, pessoal? É um movimento de alta muito intensa que acontece em um curto período de tempo, como se fosse uma explosão dos preços, tá? É uma alta de intensidade muito elevada, muito intensa, em um espaço de tempo muito curto, tá? Essa é a primeira característica, tá, pessoal? Primeira característica. A segunda característica, pessoal, é essa alta em solavanco, ela tem 3 características, tá? Essa alta em solavanco, ela é seguida de uma fase de acomodação, tá? Ou seja, que o movimento de alta, ele perde intensidade, ele às vezes até continua subindo, ó, mas numa intensidade muito menor, ou ele pode estabilizar, ele pode criar um canal lateral aqui. Nesse caso, ele não criou um canal lateral, ele reduziu a intensidade dos ganhos, mostrou uma saturação do movimento de alta, ou seja, ele criou uma zona de acomodação aqui nesse período aqui de uma semana, ó. E qual é a segunda característica? É essa, é uma alta intensa seguida de uma zona de acomodação. E qual é a terceira característica? É uma queda muito intensa na mesma proporção da alta. E essa queda muito intensa tende a devolver todos os ganhos obtidos na alta em solavanco. Essa queda, que é uma queda em solavanco, tende a devolver todos os ganhos obtidos na alta em solavanco. Então, resumidamente, nós temos uma alta em solavanco, uma zona de estabilidade, e depois uma queda em solavanco que devolve tudo, tá, pessoal? E aqui, o que nós temos? É que tivemos agora aqui, ó, na virada de outubro para novembro. Ó. E agora, o que nós temos novamente no mercado aqui, pessoal? Uma alta em solavanco. Esse pregão aqui pode ser o início do quê? Da zona de acomodação. Ó. Essa zona de acomodação aqui, recentemente, eu estou falando aqui, pessoal, de 2, 3 semanas atrás, tá? Não é muito longe isso aqui. Tá? Estou falando aqui de outubro, ó, tá? Essa zona de acomodação aqui durou uma semana. O mercado ficou uma semana nesse chove não molha aqui, ó. Vai cair, não vai cair, né? Vai subir, agora vai, agora não vai. Depois, aí o mercado assumiu que realmente
o óbvio, né, era uma queda em solavanco, né, e acabou caindo. Agora, o que vai acontecer aqui, muito provavelmente é a mesma coisa, pessoal, tá? Muito provavelmente a mesma coisa. Temos aqui a alta em solavanco, o início de uma zona de acomodação, nós já temos aqui, ó, uma máxima descendente, ou seja, a máxima de hoje é inferior à máxima de ontem. E isso também é um sinal de fraqueza, tá? E vocês podem ver aqui ó, que a máxima já está bem distante da banda superior de Bollinger, pessoal. E o que aconteceu aqui na zona de acomodação, na zona de conjunção aqui? A linha de preço não conseguiu mais alcançar a banda superior de Bollinger, ó. E aqui também já tem aqui ó, um distanciamento. Ontem ainda ele estava alinhado, ó. Hoje já não está mais. Hoje já tem um distanciamento da banda superior de Bollinger, exatamente que nem tinha aqui. Então esse pode ser o início de um movimento. Então vocês podem ver, pessoal, olhando brevemente mais para trás, às vezes não cria uma zona de conjunção ou de acomodação de uma semana que nem criou aqui. Tivemos uma alta em solavanco aqui, tá? Fez uma breve zona de acomodação, ainda que de uma tendência de alta, né? Mas é uma zona de acomodação. E depois tivemos rapidamente uma queda brusca em solavanco, ó, que até devolveu bem mais de onde o preço saiu. Ele foi até mais para baixo. Mas toda essa questão gráfica que eu estou explicando para vocês, pessoal, ela só tem sentido se os fundamentos confirmam o que eu estou dizendo, tá? Porque não adianta nada eu explicar tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, pessoal, se os fundamentos estão dizendo que o preço vai subir, né? Vamos supor que tem uma quebra de safra na Índia, uma quebra de safra no Brasil. Aí os preços têm que subir, mas é muito pelo contrário. Eu acabei de dizer aqui no início da palestra que a produção da Índia vai aumentar, falei bastante sobre os históricos aqui da produção da Índia. Acabei de falar aqui que a próxima safra 22, 23 do Brasil vai ser uma safra de crescimento, mostrei os mapas de clima aqui. Então, os fundamentos, pessoal, estão dizendo que vai ter uma ampliação de oferta, tanto do Brasil quanto da Índia. A Índia que está começando a safra nova dela agora, 22, 23 em outubro, e do Brasil que vai começar a sua próxima safra somente lá em abril, tá? Mas que também, pelos mapas de clima, já mostram uma entre-safra chuvosa e não tem por que o canavial não recuperar, tá? Mesmo que meses de fevereiro e março sejam de volumes menores de chuva, uma intensidade interessante de chuva que a gente já tem previsto em novembro, dezembro e janeiro já garante uma recuperação aí bem intensa, tá? Vamos supor que aqueles meses ali de fevereiro e março, que a gente não tem mapa ainda, tá? Sejam períodos de chuva bem abaixo da média, tá? Veio abaixo. Aconteceu algum problema no clima lá, né? Vamos supor que isso aconteça. Então, aqueles 565 podem vir para 560, tá? Porque grande parte de nossa entre-safra já está com uma chuva muito forte, muito interessante prevista, tá? Então, mesmo que isso aconteça, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu só estou estressando o nosso cenário, criando um problema aqui adverso, tá? Que a gente não está esperando. Ainda assim, 560 é um volume bem mais intenso do que um 545 que nós temos agora, né, no Centro-Sul. Então, mesmo assim, pessoal, a tendência não só pela alta em solavanco que vai dar lugar a uma queda em solavanco. Os fundamentos dizem isso. O histórico do comportamento da Indian Sugar Mills Association quanto aos seus números iniciais de cada temporada nas últimas 10 safras dizem isso, tá? Todos os vetores dizem isso. Então, nós temos estimativas meio defasadas, tá? Para ser na melhor dos adjetivos que eu vou colocar aqui para a Índia, estou sendo bem condescendente, tá? Estimativas defasadas. Subestimativas, tá? Estimativas subestimadas de exportação, tá? De exportação. Volumes crescentes na safra do Brasil e da Índia, projetados por nós. Vetor gráfico que indica alta no curto prazo, mas também indica queda no curto prazo. Tudo isso indica queda nos preços para os próximos meses aí. Apesar de nós termos aqui alguns movimentos, pessoal, de altas, repiques de alta em solavanco. Teve um cliente nosso que comentou lá, Maurício, isso aí não pode ser aquelas ondas de Elliott, né, que são ondas de alta, depois seguidas de ondas corretivas e novas ondas de alta. Eu diria para ele que não, eu disse para ele que não, tá? Por quê? Porque geralmente Elliott, as ondas de Elliott são 5 ondas de Elliott, né?
Geralmente, o Elliott não corrige 100% do movimento, ele corrige 1/3 ou 2/3 do movimento, no máximo 2/3, tá? E aqui nós temos 100%, quase 100% no movimento corretivo. Então, isso não está dentro de uma característica de onda de Elliott, tá? Nesse primeiro momento, isso aqui está em característica aí de alta em solavanco, seguida de estabilidade e queda em solavanco, e aqui nós temos a mesma coisa. Voltando para a Índia, porque a Índia é o nosso problema, né, pessoal? O que dá mais assunto, o que dá mais polêmica, o que dá mais problema é a Índia. O Brasil não dá tanto, tá? O Brasil é bem comportado e regular nesse sentido, tá? A questão da mistura do etanol lá na Índia, tá? A gente parte de um preço, antes de chegar nos números atuais, tá, pessoal? Eu quero elaborar uma linha de raciocínio com vocês aqui, tá? Em 2019, o blend era 5%, 19 e 20, tá? Safra retrasada. 19 e 20. 2020 e 21 subiu de 5% para 8%, ou seja, ganhou 3 pontos percentuais, tá? De 21 para 22, subiu para 10%, ou seja, ganhou 5 pontos percentuais. Então, nós temos uma taxa de crescimento aqui crescente, né? Crescimento crescente, parece meio óbvio, mas não é, tá, pessoal? Não é, porque nós temos taxas de crescimento negativo. Embora isso gere muitas questões e debates aí no mercado, mas como que uma taxa de crescimento pode ser negativa? Pode ser negativo, tá? Tem pessoas que não concordam com isso, mas ela é. Tem taxa de crescimento positivo e negativo. Temos aqui, então, uma taxa de crescimento positivo, aqui de 5 para 8 cresceu 3 pontos, de 8 para 10 cresceu 5 pontos percentuais. Tudo bem, beleza, bacana, tudo ok. Tá? Isso 21 e 22, safra passada da Índia. Qual é a indicação do governo da Índia para a safra 22, 23 agora, pessoal? 10%. Igual da safra passada, ou seja, estagnou, não cresceu mais. Parou em 10%, agora a nossa taxa de crescimento, que antes era 3 pontos, depois subiu para 5 pontos, agora é 0. Zerou, não cresce mais. Se manteve em 10%. Um ano antes, quando estava crescendo 5 pontos aqui, tá? De 5 pontos aqui de 8 para 10, tá? Nós tivemos aqui, pessoal, um anúncio do governo da Índia, tá? Um anúncio do governo da Índia de antecipação da meta de crescimento de 25%, que eles esperavam que em 2030 tivesse 25% do blend de anidrogasolina. Eles anteciparam essa meta de 2030 para 2025. Tem muito 25 aqui no meio, né? É um número cabalístico, eu acho. Então, anteciparam em 5 anos a expectativa de crescimento no blend para até a máximo de 25%, tá, pessoal? Antes era esperado para 2030, agora é esperado para 2025. Anteciparam em 5 anos. 2025 está aí, pessoal. Tá aí. A gente está aqui em 2022 indo para 2023. Depois só tem 24. Tá? Temos 2 anos aí. E essas taxas de crescimento aqui, cada vez menores, o que a gente faz com elas? Taxa de crescimento que já nem existe, da safra passada para a atual. O que a gente faz com elas? Como é que a Índia vai chegar nesse padrão de 25%? Tem 15 pontos percentuais ainda para crescer daqui até 2025. Isso dá uma média aí de 2 anos, 7,5 por 7,5 pontos percentuais de crescimento por ano no no blend do anidrogasolina, tá? Pelo histórico, pessoal, é praticamente impossível. Praticamente impossível. No meio disso, o que eles fizeram? Né? Reduziram o imposto do blend, tá? Pelo visto, lá para fazer a mistura no blend da gasolina, tá? Eles tinham que pagar 15% lá de rúpias, não sei quantas, tá? Reduziram esse imposto aí, né, em 2/3, passaram de 15% para 5% no ano passado, tá? Mas aí, pessoal, a questão não é imposto sobre mistura, a questão é, primeiro, a capacidade dos motores lá dos veículos da Índia, né? A gente tem que ver que a Índia é um país aí, pessoal, que tem uma frota de veículos muito antiga. O PIB per capita do cidadão indiano é bem menor que o cidadão brasileiro. Então, as montadoras da Índia ainda não produzem veículos flex, tá? Recém agosto, agora o ministro de Infraestrutura da Índia falou, olha, para o ano que vem, para o ano fiscal do ano que vem, 2023,
o governo da Índia vai criar uma linha de crédito para as montadoras de veículos passarem a fabricar, montar veículos aí com motores flex. Então é uma coisa assim, pessoal, daqui que o governo cria essa linha de crédito, daqui que ela entra em execução no ano que vem, daqui que as montadoras captem, que é um processo burocrático, né? Chegar lá, bater na porta do banco, me vê 15 bilhões aí. Não, não é assim, né? Tá? É um processo burocrático. Daqui que elas captem esse recurso e comecem a transformar todas as suas fábricas, daqui que elas transformem as fábricas e depois ainda eles têm que mudar toda a matriz, toda a frota de veículos de gasolina para flex de um país continental que nem a Índia, tá? É um país continental. Quantos bilhões de habitantes tem a Índia? Né? Um e meio, indo para 2 bilhões de pessoas. Qual é a renda per capita da Índia? Bem menor que a do Brasil. O Brasil começou a questão do etanol com o álcool lá nos anos 90, tá? Depois, em idos ali de 2006, 2007, ali, estava sendo muito incentivada a indústria de açúcar e etanol, né, pessoal? Então, essa questão aí da Índia é uma política que vai, no mínimo, 5 anos, se for relâmpago, tá? Se for relâmpago. Se for muito acelerada, assim, porque é um movimento de 10 anos. Então, essa questão do blend da Índia, de pegar, né, fabricar etanol para neutralizar a produção de açúcar, isso é uma coisa de longo prazo. Já vem se falando há 2, 3 anos, 3 para 4 anos, que não vai ser para o ano que vem, tá? E nem para o ano depois do ano que vem. Isso é uma política de 10 anos, pessoal, porque a Índia é um país continental, com população acima de 1 bilhão de pessoas, com um PIB per capita muito menor que o do Brasil, tá? Então demora muito isso aí, demora muito. Então a questão do etanol da Índia também entra no clipping de notícias. Existem várias notícias aí, né, alertando para o desenvolvimento do etanol na Índia, aquela coisa toda, mas isso aí é política de longo prazo, que depende de infraestrutura, depende das pessoas na ponta final renovarem seus veículos, que não é bem assim, tá? Então é uma coisa assim, ó, distante, tá? E não vai resolver o problema do açúcar agora. Então por isso que nós temos esses grandes volumes de produção que justificam grandes volumes de exportação e questões problemáticas ali na demanda interna. Tá certo, pessoal? 10h30, terminei meu conteúdo. Só rapidamente abrir um parêntese rapidinho aqui, de menos de um minuto. Taxação do hidratado para o ano que vem, qual é a tendência? Quem tem acompanhado o clipe de notícias político aqui do Brasil sabe que o novo governo está em busca de fontes de financiamento para elevar o valor pago dos programas assistenciais do ano que vem, tá? Como eles estão em busca de fontes de financiamento para elevar esses pagamentos de programas assistenciais, é muito difícil que eles abram mão de receitas tributárias para o próximo ano, tá? Muito difícil. E essa questão do etanol, das desonerações tributárias que foi feita agora no segundo semestre aí, válidas até o final do ano, né? Muito estranho, valer até o final do ano, né? Elas tendem a não ser renovadas por essa questão aí de espaço orçamentário, que o novo governo está buscando um espaço orçamentário maior para aumentar aí esses pagamentos, né? Quando quem busca espaço orçamentário maior não vai abrir mão de receita, né, pessoal? Então, ainda mais pela essa questão aí de gastos governamentais, tudo tem que ter uma contrapartida, senão incorre em crime de responsabilidade fiscal. A parte jurídica é bem fechada nessa questão. Certo? Fechei meu conteúdo aqui, passo a palavra para o nosso amigo aí, o Alessandro Carvalho. Bem, Maurício, temos algumas questões aqui, vamos passando, né? Questões e comentários, vamos lá, vamos começar. Temos aqui... Críticas, não? Não, Maurício, tá bem elogiosos os comentários. Ah, bom. Temos aqui o Léder Batista e botou assim, ao longo da tua apresentação, na parte que tu estava falando sobre a Índia, né? Exato, Maurício, o governo autorizou 6 milhões para exportação na calada da noite, ou seja, se a primeira parcela foi 6 milhões, teremos na segunda parcela entre 7 e 8 milhões, tendo em vista a produção recorde e estoques altos. Maurício, creio que este anúncio da primeira parcela para exportação foi para tentar apaziguar um pouco o mercado internacional. Não sei se tu quer comentar alguma coisa, Maurício. Temos que ser sucinto, que tem várias questões aí. Claro, eu gostei do comentário dele na calada da noite, né? Eu diria até que malandramente,
num sábado de tarde, né? E é o que acontece, né, pessoal? O que acontece, o que a gente pode fazer? A Índia tem essas peculiaridades lá, né? Ninguém pode intervir, eles acabam, né, gerando ruído no mercado, que nem está acontecendo agora com Nova York. Mas gostei do comentário dele. Beleza. Nosso colega, Fábio Rubeniche. Maurício, o governo da Índia está realmente apostando no etanol ou o desvio de açúcar para a produção do biocombustível vai continuar pequeno por lá nos próximos anos? Abraço, Fábio. Ele vai continuar, ele vai crescer, mas em termos moderados, tá, Fábio? Porque, como eu disse, a capacidade lá não é de... O problema lá na Índia não é fabricar etanol. O problema da Índia é consumir esse etanol. Esse é o grande problema. Eles não têm como consumir isso aí. Então, não adianta investir em usina, aumentar a produção e, sabe, o etanol ficar encalhado. Até porque o blend da gasolina, que eu falei agora há pouco, ele deixou de subir, né? Até porque os motores lá, eles não conseguem comportar um blend muito acima de 10, ainda mais 25%, né? Então já é um outro problema operacional, né? Mais mecânico, assim, do que capacidade de produção, é capacidade de consumo. Depois ainda vai ter ainda que esperar as pessoas renovar a frota, né? Que é praticamente uma coisa perder de vista no horizonte, assim. Maurício Michel de Carvalho, ao longo da tua apresentação, acho que ele entrou atrasado, entrei agora, gráfico D, tu estava comentando sobre os movimentos gráficos, eu acho que era do contrato março, né? Que ele até perguntou qual é o código, né, do contrato, é SBH3, no caso, março 2023, e ele botou preço está numa ampla lateralidade na parte superior, pode ter realização de preços nessa região? Realização de lucros? Eu acredito que seja isso. Eu diria que sim, porque eu comentei aquela hora ali que a máxima de hoje já está menor que a máxima de ontem. E, além disso, ela já está demonstrando um claro afastamento da banda superior de Bollinger, que reforça ainda a fraqueza técnica. Então, se essa realização de lucros que ele está acenando ali, que se pode ter, se não tiver hoje, vai ter ao longo aí da sexta-feira ou da segunda-feira, tá? Eu diria que da sexta, tá? Porque já está se desenhando graficamente uma realização de lucros ali muito claro nesse sentido. Bom, temos o Léder Batista de novo aqui. Maurício, a China, que possui capacidades industriais inegáveis e rígidas políticas de execução, teve que abandonar em 2020 o ambicioso mandato E10, mistura de 10%. Motivo: segurança alimentar relacionados à produção interna de grãos. Por que a Índia, em poucos anos, implementaria o mandato E25? Eu diria que eles não vão implementar, mas eles estão dizendo que vão. Então, assim, eu diria que é marketing, tá? É um jogo de ilusão que eles estão fazendo lá. Mas por que eles estão fazendo isso aí? Para justificar uma alta nos preços do açúcar na hora do momento da fixação, que é exatamente nessa fase aqui de novembro, por aí, que nem eu comentei agora há pouco, já fixaram 1 milhão de toneladas, tá? Tem no mínimo mais 7 milhões ainda se ficar por baixo, né? Mas a nossa expectativa aí é de 12, então aí tem mais uns 10 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas para fixar. Então, todos esses anúncios aí, pessoal, de que eles vão aumentar o blend, eles vão antecipar a meta do blend em 5 anos, é para criar um jogo de cena no mercado, para dizer que vai ter menos açúcar na Índia, que eles vão exportar menos e que para tentar criar um factoide para o preço subir. Tá? É basicamente isso. Mas eu já desconstruí aqui nessa palestra, na nossa conversa, né, a problemática do que eles estão dizendo que eles vão fazer. Por que eles não vão conseguir fazer o que eles estão dizendo que vão fazer? Então, tem toda uma questão estrutural, econômica, né, ali que eu falei agora há pouco na apresentação ali, que desconstrói essa falácia deles aí, né? Puro jogo de marketing. No fundo, não vai acontecer. Beleza, e ele acrescenta aqui que há anos que vem sendo bastante cético quanto a estes programas audaciosos indianos na política do mandato E25 e 20, já escrevi bastante sobre isso nas minhas redes, mesmo contrariando muita gente do setor. Exatamente, eu concordo com ele, eu também sou extremamente cético, né? Eu não sei se ele pegou a palestra toda aqui, a conversa toda, mas acho que vai ficar gravado, né, Alessandro? Sim, E vai estar na plataforma. ele pode ver depois toda a argumentação que eu fiz, tá? Sobre os problemas ali estruturais que a Índia tem para implementar esse E25.
Eu concordo plenamente com ele. Eu sou cético e esse ceticismo que eu tenho não é de agora, é de 2 a 3 anos atrás. E basicamente eu tenho feito que nem ele, tá? Eu tenho escrito isso nos nossos relatórios diários, tá? Nos nossos relatórios semanais, nos nossos relatórios de consultoria, mas a grande tendência do mercado é dar uma vazão para esse tipo de notícia que é produzido lá na Índia e que atende os interesses do próprio mercado indiano, né, para elevar preço no momento que eles vendem. Eu concordo totalmente com ele. A palavra-chave para a questão do etanol na Índia é ceticismo, mas eu só abro um pequeno parêntese. Ceticismo quanto à capacidade de consumo e não com a capacidade de produção, que no fundo, se eles quiserem, eles podem ter. Beleza. Bom, ainda tem uns minutinhos aí, se alguém quiser colocar mais alguma pergunta. Se não colocar, eu deixo para ti, Maurício, aí uma mensagem final aí sobre esses mercados. Bom, então a mensagem final, eu convido todo mundo aí para conhecer o nosso serviço de consultoria, onde a gente tem um espaço maior para conversar, para mandar áudio, para mandar relatórios específicos, onde a gente pode aprofundar bastante, tá? Esse tipo de assunto que é polêmico, tá? Mas que desenvolve nosso raciocínio de análise, a nossa capacidade de análise de modo bem mais profundo e refinado para entender esses tipos de movimento que está acontecendo agora em Nova York, que tem uma alta muito grande, tá? Perto de uma entre-safra do Brasil, e a gente acha que essa alta vai ser continuada, tá? Essa alta vai ser continuada, enquanto na verdade não vai. Aí lá nesse serviço de consultoria, que a gente tem um canal aberto para conversar, a gente consegue aprofundar bem mais aí. Acho que teve uma pergunta aí, né, Alessandro? Tem mais uma aqui do Leder. Maurício, por que o mercado de açúcar cristal no Brasil é tão forte? O cristal no Brasil, na verdade, ele está forte agora por uma questão sazonal, tá? O mês de outubro teve uma demanda muito intensa porque as indústrias brasileiras que consomem esse açúcar vão ter uma demanda na ponta final, lá nos consumidores finais, nas festas de final de ano, agora em dezembro, janeiro, que tem muita Natal e Ano Novo, né? Aumento no consumo de bebidas industrializadas, alimentos industrializados. Mas isso é Natal e Ano Novo. Logisticamente, elas têm que comprar esse açúcar 3 meses antes, porque elas têm que comprar, receber, processar e organizar a logística desse açúcar, tá? Para atender a demanda essa de final de ano, de Natal e Ano Novo. Então, o mês de outubro é um mês que tem compra maior por parte dessas indústrias e é um mês que tem volatilidade maior também, tá? Por isso que o preço tem subido recentemente em outubro e está se mantendo firme em novembro aí, com algumas altas residuais. Isso explica a força desse mercado aí. E tudo isso que coincide com o quê? Com o início da entre-safra, né, pessoal? Então, são duas coisas aí que levam a uma explosão do preço do cristal. E claro que daqui para frente, né, o cristal, o que vai acontecer? A demanda vai sair do mercado, tá? Porque já foi comprado tudo em outubro, início de novembro, mas o advento da entre-safra não vai deixar o preço cair tanto. Ele vai sustentar lá em cima, mas não vai seguir crescendo. Mas o mercado tem de ficar bem esvaziado. Só em função de estoques, basicamente. Maurício, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal gostou da tua apresentação. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço o convite e um abraço a todos.